Boa tarde, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem chegado aqui no meu canal. Estou muito feliz pelas pessoas que têm, pelo menos visualizado meus vídeos. Gratidão ao Senhor em primeiro lugar, a Deus, e depois a vocês que têm prestigiado o meu trabalho. Por mais que muitas vezes não deixem um comentário, mas tem deixado lá a sua visualização, o seu joinha. Muito obrigado, meus amigos. E eu peço que se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva para me ajudar, tá bom? Ajudar meu canal a crescer. E se você já é inscrito, deixe o seu joinha para o YouTube entregar para mais pessoas o meu vídeo. Porque aqui eu gosto muito de falar de Jesus, que é o nosso intuito, Falar do amor de Deus, porque é o que mais nós estamos precisando nesses últimos dias, Falar do amor de Deus, falar de Jesus, Nós precisamos de Jesus a cada dia. Hoje, meus amigos, eu vou comentar com vocês um vídeo que eu assisti de uma missionária muito usada por Deus, uma mulher de Deus, E é um testemunho que ela estava falando sobre perfumes. Vou falar para vocês o que ela disse, algumas coisas, Eu achei interessante e eu resolvi compartilhar com vocês. Ela estava falando, que ela ouviu um testemunho de um ex-bruxo e como ele era bruxo, mexia com rituais, Ele falou que certas marcas de perfumes são, oferecido para ter mais vendas, para ser mais destacado no comércio, Essas marcas grandes, que você vê que é muito vendido, você pode desconfiar, porque alguma coisa tem por trás disso, E ela relatou que esse ex-bruxo que agora aceitou Jesus, o servo de Deus, ele contou o testemunho dele, falando que a marca de perfume Malbec é uma das marcas que é consagrado, Que não é bom o cristão usar, porque se você for usar, automaticamente você vai acarretar coisas negativas, coisas ruins para a tua vida espiritual. Porque nós somos separados para Deus, Nós não podemos misturar as coisas, não é verdade? E aquela missionária falou também que essas marcas de perfume, digamos, de ídolos. Vou dar um exemplo de Eliana, digamos, essas marcas de perfume que tem o nome de ídolos. Cristão não pode usar, Porque não devemos ter ídolos. Digamos, é como se fosse adorar um ídolo. Na verdade, às vezes a marca do perfume é bom e a gente acaba usando aquilo com gosto, E acaba tendo má influência para a nossa vida espiritual também. E é isso que ela falou. Era um vídeo longo que ela estava falando, Daí foi o que eu ouvi dela e eu achei muito interessante. E eu vou falar para vocês, meus amigos, também, que quando os meus filhos eram pequenos, eu comprava material escolar, E eu tive uma experiência. Isso é muito real. Eu buscava muito a Deus, e eu ainda busco a Deus, Mas quando meus filhos eram pequenos, eu buscava muito a Deus. Eu tinha muita intimidade com Deus. E o Espírito Santo, Deus sempre me orientava no que era certo, no que era errado. E sobre marcas de coisas, assim, não só de perfume, mas de mais coisas, O Espírito Santo, Deus me constrangia para mim não comprar. E certo dia eu fui comprar um material escolar para o meu filho, Meu filho mais velho, ele era pequeno na época. E na hora eu comprei uma mochilinha da marca do Mickey, da Disneylândia, Comprei aquela mochila e quando eu tava saindo assim já do estabelecimento, O Espírito Santo de Deus falou no meu coração: o menino já anda mal na escola. Você ainda compra esse tipo de material para eles? Daí eu entendi que era a mochila, era a marca da mochila. Deus falou perfeitamente, o Espírito Santo falou perfeitamente no meu coração isso. E eu senti a cobrança de Deus na minha vida naquela hora. E eu fui lá e voltei, Expliquei para a moça que eu não me agradei da marca daquela mochila. E eu troquei por outra mochila sem nenhuma marca. E aí o meu coração se aquietou.
Então, meus amigos, é coisas que muitas das vezes, aos olhos do ser humano, pode achar é loucura de crente, né? O crente vê o diabo em tudo, mas não é. Se você vive uma vida espiritual, né, uma intimidade com Deus, você vai entender o que eu tô falando. E outra coisa que eu vou falar para vocês também, meus amigos, meus irmãos, eu faço diário, eu sou diarista, né? Eu faço diário numa casa há muito tempo já. E ontem eu fui fazer uma diária nessa casa. Só que um tempo atrás eu precisei que a minha filha fizesse a diária nessa casa. Preste bem atenção que eu vou falar para vocês entenderem o que eu quero dizer. De um tempo atrás minha filha fez diária nessa mesma casa. E ela comentou, mãe, aquela casa tem alguma coisa de errado naquela casa, mãe. Eu senti medo quando eu estava naquela casa. Ela fez esse comentário comigo e eu esqueci, né? Daí ontem eu fui fazer diária, fui limpar essa casa mais uma vez. E eu tenho a mania, meus amigos, que antes de começar a trabalhar na casa, seja qual for a casa, né? Ou é antes ou é no final. Eu faço sempre uma oração para entregar meu dia a Deus, para entregar o trabalho a Deus, né? Para Jesus me ajudar naquele dia. E ontem eu fiz essa oração. Quando eu comecei a orar, meus irmãos, eu senti que algo subiu as escadas. Só quem passa por isso é que sabe. Senti que algo subiu as escadas e ficou parado, me observando. Eu senti isso forte mesmo. E a minha oração ficou tão desconcentrada, eu não estava conseguindo me concentrar. Eu tive que clamar o sangue de Jesus. E é onde eu consegui concluir a minha oração. Com o maior sacrifício eu consegui concluir. E levantei da minha oração e lembrei do que minha filha havia falado para mim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nesta casa. Porque assim, eu chego na casa para limpar, eu não observo nada de figura, de coisa. O meu trabalho é o meu trabalho, eu não fico observando detalhes da casa, digamos, de enfeite, né? E daí eu pensei, tem alguma coisa de errado nesta casa. E na hora eu falei, Jesus, o que tem de errado nesta casa? E o Espírito Santo de Deus me direcionou a tirar uma foto de um quadro que tem logo embaixo de uma escada que tem na casa. Aquele quadro me chamou a atenção, eu tirei a foto e pesquisei no Google o que significava aquela foto. E era foto de entidade de Umbanda. Tava escrito Preto Velho. É a entidade da Umbanda, né? Beleza, daí eu mandei mensagem para minha filha e falei, filha, lembra aquele dia que você falou que estava limpando essa casa? Qual parte da casa que você sentiu medo, que você falou que sentiu medo? Daí meus irmãos, meus amigos, ela falou, mãe, é a parte da subida da escada. É perto do banheiro, assim. Bem aonde, meus irmãos, é onde eu tirei a foto. Que o quadro tá perto da subida da escada. Daí eu pensei, tá aí o mistério, é o quadro. Se vocês... Eu acredito que muitas pessoas lá não acreditam nisso. Porque talvez o dono da casa comprou aquele quadro assim, né? Sem nenhuma intenção, às vezes, né? E onde fica ali aquele espírito na casa, né? No objeto. Muitas pessoas, ouvi testemunho de muitas pessoas que compraram objeto, compraram roupas de brechó e veio o espírito mal junto com a pessoa nas roupas. Tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. E a minha filha falando isso, eu falei, Jesus, misericórdia, Senhor. Daí eu orei a Deus, né? Eu tenho orado a Deus pelaquela família, pedi orientação ao Senhor e falei com meu esposo, né? Se eu posso falar com a dona da casa sobre aquela foto, sobre aquele quadro, né? Ou se realmente ela segue, né? Daí eu vou pedir orientação para Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O mundo espiritual existe. Quando você está na presença de Deus e vai orar, claro que vai manifestar alguma coisa, né? Alguma coisa vai tentar te incomodar. E foi o que aconteceu comigo ontem. Aquele espírito me incomodou quando eu estava orando a Deus naquela casa.
É algo real, algo surreal que dizem, né? E eu não sabia que a minha filha tinha sentido medo justo naquela parte ali da casa. E é onde eu tirei a foto daquele quadro onde ela foi que ela sentiu medo. Mas eu não temi. Terminei meu trabalho na casa, né? Cantei louvores a Deus e sobre o sangue de Jesus, né? Porque onde tem o sangue de Jesus, o inimigo tem que correr, na verdade. Por isso que devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Quando for comprar roupa em brechó, muitas das vezes, quando for comprar perfumes, né? Devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo se infiltra nas coisas, né? E acaba você trazendo problema para tua casa. Por isso que é bom você ter intimidade com Deus, ter tua vida no altar, porque o Espírito Santo vai te orientar se você está em perigo ou não. Então é isso aí, meus amigos. Peço que você se inscreva no canal. Mais uma vez eu quero pedir para vocês, tá bom? Se inscreva, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Muitos amigos que estavam comigo, de certo, estão sem tempo de assistir meus vídeos, né? Mas tudo bem. Deus tem um povo certo para cada momento da nossa vida, né? Eu tenho pedido muito a Deus para enviar pessoas para o meu canal, para assistir meus vídeos, né? Porque eu preciso de pessoas que possam ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho aqui no canal que, graças a Deus, o Senhor tem entregue para muitas pessoas. É o testemunho verídico da minha vida, glorioso que Deus fez na minha vida, sobre o emprego que Deus preparou para mim, fechou uma porta, abriu outra, e através da fidelidade do Senhor é tudo na nossa vida, né? E através de tudo que aconteceu naquele testemunho, eu glorifico a Deus, porque Ele é fiel, né? Muitos livramentos o Senhor tem dado à minha família, aos meus filhos. Deus tem cuidado da minha família desde quando meus filhos eram pequenos. Deus tem livrado da morte. Jesus é fiel, não é verdade? Jesus é lindo, Ele cuida de nossas vidas, porque Ele é fiel, né? Eu não sei se eu contei para você, meus amigos, eu tô cheia de contar testemunho hoje, mas eu vou relatar para vocês de que Deus fala conosco em sonhos também. Como eu falei para vocês, eu trabalho de diarista, né? Daí, certo dia eu sonhei com a casa de uma patroa minha, disse que eu tava puxando água com o rodo nas escadas da casa dela. Ela tem um triplex, né? E eu tava puxando a água com o rodo na casa dela. Acho que tinha muita água naquelas escadas. Acordei do sonho, fui trabalhar logo cedo. E o dia amanheceu lindo, um sol maravilhoso. Quando cheguei na casa da mulher, tava úmido assim o chão, assim, do lado de fora. Eu pensei, mas será que choveu por aqui? Mas estava seco outras partes da casa, assim, do jardim, né? Quando eu abri a porta daquela casa, meus irmãos, tava inundada a casa. Tinha estourado uma caixa de água lá no último andar e caiu água na casa inteira. E quando eu olhei para as escadas, tava cheio de água. E eu puxei a água com o rodo, conforme Deus tinha me mostrado no sonho. Eu falei, meu Deus amado, destruiu com os móveis da mulher. Mas ela conseguiu comprar o novo, né? Mas o mais interessante é que eu sonhei um dia antes, naquela noite, que eu tava puxando a água com o rodo. E eu tive que puxar toda aquela água com o rodo e deu o maior trabalhão para me limpar, secar aquela casa. Então Deus é fiel, Ele fala conosco através de sonhos. Ele é maravilhoso. Basta nós dar lugar a Ele, né? Que Ele faz morada no nosso coração. Jesus faz morada no nosso coração e torna o nosso fardo mais leve, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe com mais pessoas, tá bom? Gratidão a todos que estiveram comigo até aqui neste momento. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos.